Minhas caras, meus caros, segundo bloco do nosso bate-papo, a gente está falando sobre possessórias e eu estou falando exatamente sobre a defesa jurídica da posse. E sobre a defesa jurídica da posse, eu já tive a oportunidade de dizer para ti que a defesa da posse pode ser feita por duas vias. Uma, através da autotutela, da ação de direito material, que tem previsão no 1210, parágrafo 1º do Código Civil. Porém, na tela há uma segunda via de defesa da posse. E é uma via usada ou quando a pessoa não quer usar a primeira, desforço imediato da posse, ou quando ela não quer usar a primeira. Gente, tem gente que não é do empurrão. O cara teve a posse lá turbada, esbulhada, só que ele ou é mais fraco ou não quer se indispor, acaba não exercendo o desforço imediato. Ou às vezes nem está lá no momento para exercer o desforço imediato. Então ele acaba tendo que usar a segunda via, que é a via jurisdicional, que é a via das ações possessórias. A primeira via é a ação de direito material, eu não dependo do Estado juiz, por isso que deriva do direito material. Direito material, não tem nada a ver com direito processual. Agora a segunda via, que é a ação possessória, eu dependo do Estado, é o Estado que vai me proteger, que vai me tutelar. Por isso que a gente fala que é a ação de direito processual ou ação possessória simplesmente, beleza? E o que é uma ação possessória? Na tela, por favor. A ação possessória, ela tem uma característica muito bacana. Na propriedade, a gente viu, na petitória, perdão, a gente viu que a causa de pedir é sou dono, sou proprietário, tenho domínio. Já na possessória, a causa de pedir é tenho a posse, tenho o fato, sou eu que exerço os poderes de fato sobre a coisa. O uso, o gozo, a disposição. E o meu pedido é o mesmo. E como eu tenho o uso, o gozo, a disposição, eu quero que me mantenha no uso, no gozo e na disposição. Repara, portanto, que para uma ação ser possessória, ela precisa ao mesmíssimo tempo ter causa de pedir posse, pedido posse. Não tem outra combinação. Ah, Gajardoni, a causa de pedir é a rescisão do contrato, não é possessória. Ah, Gajardoni, o pedido é a correção da área, não é possessória. Para ser possessória, tem que ter ao mesmo tempo, sou possuidor, causa de pedir. Quero a posse, pedido. Beleza? E com isso, a gente chega à conclusão de que só vão existir no Brasil, na tela, por favor, 3 espécies de possessória. Só tem 3. Só tem 3 que têm essas características. Que é a ação de reintegração de posse, ação de manutenção de posse e o interdito proibitório. Reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório que a gente vai estudar melhor daqui a pouco o que significa cada um deles e as diferenças. Mas se esses são os únicos que têm posse na causa de pedir e posse no pedido. Vamos dar exemplo, eu tenho um caso que eu tenho lá um imóvel que eu uso, estou lá na minha casa, estou na minha chácara de boa, uma galera invade minha chácara e me bota para fora. Eu digo para o juiz, eu sou o possuidor da área, eu que tinha o poder de fato sobre a coisa, portanto eu tenho posse. E o meu pedido aqui na reintegração de posse é que eu recupere a posse. Posse como fundamento do pedido, ação possessória. Tá feito? Aqui é interessante também destacar com você o seguinte. Cuidado, na tela, por favor, meu caro Eric, que despejo não é possessória. Ah, Gajardoni, ação de despejo, eu sou o proprietário, o locatário não paga o aluguel, então eu quero botar ele para fora. Então o pedido é posse, recuperar a posse da coisa locada. E a causa de pedir? A causa de pedir é o descumprimento de um contrato. Você bota o locatário para fora, não porque ele está violando sua posse, é porque ele não pagou aluguel e não cumpriu as cláusulas do contrato. Então a ação de despejo não é possessória. Ela é uma ação, aliás, derivada do direito obrigacional. Ela não tem nada a ver nem com petitória. Porque o locador não defende a propriedade, ele defende o cumprimento do contrato. Você entendeu? Então, definitivamente, despejo não é possessória. Ah, mas o pedido é a posse da coisa locada, mas a causa de pedir não é posse. Tá? E a mesma coisa na tela, mais uma vez, Eric, eu já falei, mas vou repetir, a emissão na posse. Apesar do nome posse, não tem nada a ver com ação possessória. A emissão na posse é a ação do proprietário que nunca teve a posse, que acabou de adquirir a coisa, para ter a posse. É o cara que comprou o imóvel, como eu disse, da Caixa Econômica Federal, chegou lá, tem uma família morando.
Ele diz, eu quero a posse. Mas por quê? Porque eu acabei de comprar, eu sou dono. Ele não tem posse na causa de pedir, até porque ele nunca teve a posse. Então, cuidado para não fazer a confusão entre esses casos em que há pedido de posse, mas não se trata propriamente de ação possessória, que tem pedido e causa de pedir. Eu me recordo que quando eu fiz prova oral da magistratura de São Paulo, nossa gente, faz tempo, eu fiz oral da magistratura de São Paulo em 1998, eu sou juiz desde 98 aqui no estado de São Paulo. E eu lembro que o meu examinador derrubou praticamente todo mundo, inclusive este que vos fala. Ele falava assim, a possessória tem a característica do pedido e a causa de pedir ser a posse, correto, candidato? Aí o candidato fala, sim, excelência, sim, a possessória se caracteriza por ser uma ação que o pedido e a causa de pedir são exatamente iguais. Ótimo. Ele falava, me dá outro exemplo de ação que o pedido e a causa de pedir são exatamente iguais. Puta, ninguém sabia. E aí, obviamente, na época não tinha também chat GPT, tá? E aí, na época, ninguém acertou, ele perguntou para todos os candidatos daquele dia, e depois a gente recorreu a milhares de perguntas, livros, etc., e chegamos à conclusão. É a ADI e a ADC, né? As ações de controle abstrato de constitucionalidade. Você entra com uma ADI pedindo a inconstitucionalidade porque a lei é inconstitucional. Você entra com uma ADC pedindo a constitucionalidade porque a lei é constitucional. Então, na verdade, o pedido e a causa de pedir nestas duas, ele, na verdade, tem o mesmo fenômeno que a possessória. São iguais, tá bom? Enfim, isso é um conversinha de boteco, né? Porque eu não estou nem falando de ADI e ADC, mas deu para você ter o panorama na tela, como defende a posse. E para finalizar, aqui uma observação extremamente importante. Eu já falei ela durante a minha exposição inaugural, mas agora é bom deixar no slide. Presta atenção, porque o proprietário, ainda que só tenha a posse indireta, também pode se valer dos interditos processórios, das ações possessórias. Isso é muito interessante. O arrendante, o locador, o comodante, é o cara que o quê? Pega a propriedade, o direito, e cede o uso, o gozo, a fruição contratualmente. Se invadem a fazenda o arrendatário, que é quem tem a posse direta, o fato, pode propor a possessória. Mas o arrendante, ele manteve a posse indireta, lembra? A posse imediata. E, portanto, ele também pode se valer da possessória. O locador, invadiram o imóvel locado, o locatário tem a posse direta, ele vai se valer da possessória. Mas o locador também pode se valer da possessória, porque ele conserva a posse indireta nos termos, conforme a gente já bateu um papo antes, do artigo 1197 do Código Civil. Então essa informação aqui é muito importante e vai ao encontro, né? A ideia inicial que eu te disse que quando eu fiz a tutela da posse, eu fiz a tutela da posse para ajudar a defesa da propriedade. O proprietário pode se valer de petitória. Se ele tiver posse de fato, ele pode valer do esforço imediato. E ele pode se valer das ações possessórias também. Ele tem uma pleiade de instrumentos que, portanto, vão permitir ele escolher a via mais adequada para a defesa da coisa. Fechado? Então, vi como defende a coisa quando você for proprietário, vi como defende a coisa quando você for possuidor, e agora, duas vias, né? E agora tenho a última. E como o detentor, Gajardoni, como o caseiro, como que o empregado doméstico ele defende a detenção? E aí a jurisprudência tem entendido majoritariamente, isso não é pacífico, mas a maioria entende, que a única maneira do detentor defender a coisa, a ocupação da coisa, é através do desforço imediato da posse. Porque o detentor, o caseiro, o empregado doméstico, ele não é nem proprietário. Se ele não é proprietário, ele não pode se valer das ações petitórias e nem possuidor. Se ele fosse possuidor, ele se valeria das ações possessórias, mas não pode, porque ele não é possuidor. Por quê? Porque ele, na verdade, tem o exercício de fato sobre a coisa em nome e por ordem de terceiro. E aqui o que é interessante? Ele não pode exercer nem petitória nem possessória, mas ele pode desforço imediato. Porque a lógica de você ter um caseiro, de ter um empregado doméstico, é que ele defenda a coisa, é para vigiar a coisa. Imagina, você tem lá um caseiro na propriedade rural exatamente para evitar invasão, para cuidar da coisa. E aí o que acontece?
pessoal vai invadir a área. O caseiro vai defender a posse, a área, vai defender a detenção que ele tem sobre a coisa. E ele muitas vezes consegue. Ele repele a injusta agressão à posse do patrão. Ah, Gajardona, mas o caseiro, coitado, muito fraquinho ali, o pessoal que vai invadir é muito mais forte que ele. E ele não conseguiu segurar a onda, o pessoal invadiu. E nesse caso, se o detentor não deu conta de proteger a coisa através do desforço imediato, o que o detentor pode fazer? Ligar, telefonar, mandar um zap. Ele vai entrar em contato com o proprietário que contratou, ou vai entrar em contato com o possuidor, o arrendatário que o contratou, e vai ligar para o cara e falar, olha, meu amigo, o negócio é o seguinte, eu tentei proteger a coisa através do desforço imediato, mas não deu. E aí, então, o proprietário e o possuidor, eles, não o caseiro que não tem legitimidade, não o detentor que não tem legitimidade, ele vai propor a petitória ou a possessória, dependendo do que ele quiser, tá bom? Então é isso. O detentor defende a coisa, mas só através do desforço imediato. E com isso eu quase concluo na tela, por favor, meu caro Eric, esse tópico da defesa jurídica da detenção. Mas existe uma última observação que eu gostaria de fazer, porque isso vai ser relevante mais adiante. O Superior Tribunal de Justiça, hoje, entende que ocupação de bem público nunca, jamais se converte em posse. Isso mesmo. O STJ entende que quem ocupa bem público é, no máximo, detentor. E por que isso é extremamente importante? Porque se você afirma que um invasor de área pública é detentor, ele não é possuidor, ele não é proprietário, ele não pode se valer das ações petitória e possessória. E não pode também adquirir por uso capião. Porque você sabe que quem tem posse, depois de determinado tempo, de forma mansa, pacífica, incontestada, vira dono. Se o prédio for público e o invasor ocupou o prédio público, pode ser 30 anos depois. Ele vai ser botado para fora. E ele não vai poder usar ação possessória contra o poder público. Por quê? Porque ele não tem posse. E quem não tem posse não pode exercer proteção possessória através das ações possessórias. Ele só tem detenção. Então ele pode até, eventualmente, repelir a injusta agressão. Mas ele não pode manejar nem uso capião, nem petitória e nem possessória. Foi a forma que o STJ construiu de evitar ocupação de bem público. Porque se o pessoal começar a ocupar bem público e o Estado juiz proteger a ocupação do bem público, você vai acabar legitimando a aquisição por particulares de coisas públicas fora do regime constitucional. Porque o artigo 100 do Código Civil e a própria Constituição Federal veda uso capião, aquisição de propriedade de bem público fora dos parâmetros legais, beleza? Com essas considerações, meus caros e minhas caras, eu acabo o bate-papo sobre a defesa jurídica das coisas e, para mim, a partir desse instante, não existe mais nem propriedade, nem detenção. O que eu quero a partir de agora é conversar com você só sobre ações possessórias de rito especial. Certo, Eric? Porque veja, eu vi que dá para defender a coisa por petitória, por possessória e por desforço imediato. Variando, né? Propriedade, defendo por petitória. Posse, defendo ou por desforço imediato ou por possessória. E detenção eu defendo por desforço imediato. Esquece agora petitória, esquece agora desforço imediato. Agora nós vamos falar só da possessória de rito especial, que é o procedimento especial que a gente está estudando agora nessa aula de hoje, beleza? E aí, vamos começar da seguinte maneira, ó. As possessórias de rito especial, eu já te cantei, são 3. Não existem outras, porque são as únicas que têm pedido e causa de pedir assentadas na posse. E quais são as 3? Uma é a tal da reintegração de posse. Reintegração de posse, que ocorre
toda vez que eu estiver diante do fenômeno do esbulho ou da perda da posse. A outra é a manutenção de posse, que ocorre toda vez que alguém estiver sofrendo turbação, estiver sofrendo incômodo no exercício da sua posse. E a última delas é o interdito proibitório. Interdito proibitório, que ocorre toda vez que o possuidor estiver sofrendo ameaça na sua posse. Pelo sistema brasileiro, essas são as 3 únicas possessórias de rito especial, porque são as únicas que têm pedido e causa de pedir, posse. Vamos exemplificar para a gente entender as diferenças. Eu tenho uma fazenda. Invadiram minha fazenda, me botaram para fora. Ocorreu esbulho possessório. Esbulho é sinônimo de perda. Por quê? Porque eu vou ter que retomar a posse da fazenda. Então eu vou me valer da ação de reintegração de posse. Beleza? Situação 1. Situação 2. Eu tenho uma fazenda, a minha fazenda ela tem 4 entradas. Os invasores, vamos chamar assim, eles pegam dessas 4 entradas e fecham 3. Eu não consigo acessar a fazenda mais pela frente, mas eu consigo entrar por trás. Nesse caso, eu estou diante do fenômeno da turbação, da perturbação. Perturbação vem daí, aliás, a palavra, né? Eu estou sofrendo um incômodo no exercício da minha posse. Porque se eu sou possuidor, eu posso entrar por onde eu quiser. Mas se eu não estou conseguindo entrar por onde eu quiser, eu estou tendo um incômodo ao exercício da posse, eu vou me valer da ação de manutenção de posse. Eu vou querer que o juiz ele me restitua o poder pleno sobre a coisa através da desocupação ou da desinterdição ou do desbloqueio das 3 entradas, embora não tenha perdido a posse, beleza? E por último, interdito proibitório. Interdito proibitório é a situação da ameaça. A situação em que o pessoal está acampado em frente à propriedade com a placa assim, ha, vamos invadir. Ainda não invadiram, ainda não fecharam as cercas, mas isso tá para acontecer. Então eu vou me valer da via do interdito proibitório, que é a terceira ação possessória. No interdito proibitório vale aqui fazer um destaque. Das 3, é a única que tem caráter preventivo, que tem caráter inibitório. Você pode se valer do interdito proibitório quando ainda não aconteceu nem o esbulho nem a turbação. Mas você percebe que isso está na iminência de acontecer. Então a consequência prática é que você usa a tutela preventiva do interdito proibitório. E com essas considerações aqui, por favor, meu caro Eric, a gente vê que existem, portanto, diferenças entre esses 3 veículos aqui. Entretanto, o código estabelece no 554 caput, no 560 e no 567 do CPC, mais precisamente no 554 caput, tá? Que entre essas 3, reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório, vale a regra da fungibilidade, ou melhor ainda, eu prefiro chamar regra da indiferença, que inclusive é a mesma nomenclatura que prefere usar o Cássio Scarpinella Bueno. Acho que ele está certo. E por quê? Porque o legislador muito consciente vai estabelecer o seguinte. Olha, primeiro, há, digamos assim, uma zona cinzenta entre o que é esbulho, turbação e ameaça. Então esse é o primeiro motivo para ter indiferença entre as possessórias. Há uma zona cinzenta, em que eu não sei direito se o que tem é esbulho, turbação ou ameaça. Eu te falei do pessoal lá que fechou 3 entradas da minha fazenda. Para mim, isso é turbação. Mas para alguns, isto é esbulho das entradas. Então seria reintegração de posse das entradas e não turbação. Percebeu? Para outros, quando o pessoal fecha a cerca, na verdade ainda não houve a ocupação. Então isso é ameaça de ocupação. Seria caso de interdito proibitório. Então, existe a fungibilidade ou indiferença, e esse é o primeiro motivo, exatamente para resolver essas zonas cinzentas. Por quê? Porque se o indivíduo entra com interdito proibitório e o juiz entende que seria manutenção de posse, ele simplesmente recebe o interdito proibitório
como manutenção de posse e outorga a tutela jurisdicional correspondente. Então essa é a primeira razão pelo qual existe aí essa fungibilidade ou indiferença entre as possessórias, beleza? Mas existe uma segunda razão pela qual existe a fungibilidade ou indiferença entre as possessórias. Porque, meus caros, a situação de fato na área, a situação momentânea da coisa, ela é mutável muito rapidamente. Como assim mutável muito rapidamente? Sim, hoje estão lá, haha, uhu, vamos invadir. Você entra com interdito proibitório. Amanhã os caras invadiram, já é reintegração de posse. Então o 554, quando ele diz que o juiz outorgará a proteção jurisdicional correspondente, o que ele está dizendo, na verdade, é que se a situação de fato da coisa muda, o juiz usa o mesmo instrumental utilizado para dar a tutela correspondente. Ele não vai extinguir sem mérito e falar, ó, não é mais interdito proibitório porque invadiram. Então agora o senhor entra com uma outra ação, seu possuidor, pedindo a reintegração de posse. Definitivamente não. Então a indiferença e a fungibilidade resolvem esse problema, tá bom? Para finalizar aqui comigo, por favor, meu caro Eric, duas observações finais sobre essa letra A. Para finalizar, duas observações finais sobre essa letra A. Primeiro, essa fungibilidade ou indiferença, ela só tem entre possessórias. Eu até não concordo, tá? Para mim tinha que ser fungibilidade ou indiferença, princípio geral do processo. Mas a doutrina e a jurisprudência apontam de maneira muito segura que você não pode ter fungibilidade ou indiferença entre possessória e petitória, Então, se o cara entrou com renda indicatória, querendo proteger a propriedade, o juiz não pode receber como sendo possessória sob o fundamento de que é a melhor via para poder proteger a área. E vice-versa, tá? O trânsito da técnica processual só se dá entre reintegração, manutenção e interdito, não entre outras ações. Essa é a primeira das duas observações finais. E a segunda das observações finais é que não dá para negar, de maneira alguma, que essa regra aqui, ó, na tela, Eric, do 554, ela é uma exceção ao artigo 492 do CPC. E por que ela é uma exceção ao artigo 492? Porque o 492, ele diz que o juiz é proibido de dar tutela jurisdicional não pedida. Né? Eu não posso, se o cara pede tutela declaratória, dar condenatória. Se pede coisa, dá dinheiro. É uma vedação, é uma limitação, é o princípio da adstrição ou da congruência da sentença ao pedido. Aqui, o artigo 554 excepciona. Porque ele diz que a parte pede uma coisa, interdito, e o juiz pode dar reintegração. A parte pede uma coisa, manutenção, e o juiz pode dar proteção à ameaça. Há, portanto, aqui uma excepcionalidade à regra da congruência do artigo 492 do CPC. Com essas considerações na tela, eu acabo as espécies e posso evoluir para o tópico que talvez seja o mais importante desse item 4.3, portanto, eu chamo muito a atenção de vocês, que é o item da distinção que deve haver entre ação de força nova e ação de força velha. Isso tem previsão nestes dispositivos aqui, e eu vou até pegar um slide em branco para te explicar isso, mais precisamente, as diferenças que tem entre possessória de força nova e possessória de força velha, tá bem? Então vamos lá da seguinte maneira, ó. Quando eu tenho uma ação possessória de força nova, tudo bem? Essa ação de força nova, ela segue o rito especial do Código de Processo Civil. Quando a minha possessória é de força nova, ela segue o rito especial do Código de Processo Civil. E por que ela vai ser de força nova? Ela vai ser de força nova porque o esbulho ou a turbação aconteceu dentro de 1 ano e 1 dia. Que é o tempo que o legislador, e aí não existe uma razão muito lógica para isso, é uma questão histórica, considera que a pessoa teria para se mexer diante da perda ou do prejuízo ao exercício da posse. Então, toda vez que a gente fala que a ação possessória de força nova, ela segue o rito especial do CPC.
Por quê? Porque houve a invasão, houve o esbulho, houve a turbação, e o possuidor correu e ajuizou a ação possessória dentro de 1 ano e 1 dia da data do esbulho e da turbação, certo? Presta atenção porque aqui é o pulo do gato. Se a ação for de força nova, na tela, por favor, Eric, o possuidor tem direito a uma tutela da evidência fora do artigo 311 do CPC. Atenta! Tutela da evidência, não tutela de urgência. Se o indivíduo prova que ele foi esbulhado ou turbado, que isso aconteceu dentro de 1 ano e dia, o nosso sistema dá para esse indivíduo automaticamente uma tutela da evidência que não precisa observar o 311. O juiz pega e dá a posse da área, restitui, restabelece, reintegra, mantém imediatamente. Ah, mas não precisa de urgência? Não, porque isso é tutela da evidência. Beleza? Aí você vai dizer assim, não, beleza, mas o que é a força velha? Bem, a possessória pode ser de força velha. E se ela for de força velha, ela não segue o rito especial previsto aqui do 554 e seguintes do CPC. Não. Não. Ela vai seguir o quê? Ela vai seguir o rito comum. E isso acontece toda vez que o esbulho ou a turbação acontecer para mais de ano e dia. Ou seja, os caras invadiram, os caras ocuparam a área, e aí o possuidor, ciente, não faz nada. Não faz nada em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Num belo dia ele fala, não, agora está na hora de entrar com a possessória, até para evitar o risco desse caboclo aí, usa o capim minha área, né? Então ele entra, só que aí a ação dele já não é mais de força nova, é de força velha, é rito comum. Ele tem direito à tutela provisória. Ele pode recuperar imediatamente a área, seja através de tutela provisória de urgência ou de evidência, tá? Porém, para poder ter direito, ele tem que provar os requisitos do Código de Processo Civil, o 300 para tutela de urgência ou o 311 para tutela de evidência. Ele não tem essa grande vantagem de ter o direito a liminar possessória, a tutela da evidência possessória, sem ter que provar mais nada, a não ser o esbulho, a turbação dentro de ano e dia. Né? Perdi a posse, seu juiz, porque houve esbulho e turbação dentro de ano e dia. O juiz na lata dá para ele uma tutela provisória de evidência, porque é de força nova, ele se mexeu rápido. Agora, se ele ficou lá paradão, mais de 1 ano e 1 dia, rito comum, como qualquer ação. Você tem direito à tutela provisória, mas prova os requisitos da parte geral, do 300 ou do 311 do CPC. Eu sempre gosto de dar esse exemplo porque eu acho que ele é super didático e eu vou tomar essa liberdade com você. Vamos supor que eu tenha 100 casas. Eu moro em uma. 100 casas. Eu moro em uma. A casa mais simplesinha que eu tenho foi invadida. Veja, eu cuido das 99 casas, eu alugo as 99 casas, eu vivo de renda desses imóveis. Mas uma estava lá meio sem locatário nesse momento e uma família foi lá invadindo. Eu ligo para o meu advogado, conto para ele o que aconteceu, ele fala assim, Gajardoni, você não tem dó? Esse pessoal não tem onde morar e você tem outras 98 casas. Eu falo, não tenho dó. Eu tenho que garantir a minha propriedade. Então meu advogado ajuiza uma ação possessória rapidinho, dentro de ano e dia. O juiz verificando que eu tenho posse, que houve esbulho ou turbação e que isso aconteceu dentro de ano e dia, o juiz não me pergunta se eu preciso da casa, se eu não preciso, se a família é uma coitadinha. Tutela provisória de evidência, fora do 311, porque eu usei o rito especial da possessória. Lembra que eu te falei que a possessória é melhor que a petitória? Porque ela tem isso. Então veja, eu era proprietário, mas eu estou me valendo da possessória, porque a possessória é melhor que a petitória. Eu vou defender a minha propriedade, a minha posse, sob o fundamento de que eu sou possuidor. E que esses caras esbulharam e turbaram a minha posse dentro de ano e dia. Fechado? Agora, olha só. Meu advogado vira para mim e fala assim, pô, Gajardoni, você não tem dó dessa família? Eu falo, é verdade, né? Eu tenho a minha casa e tenho outras 98 de aluguel. Deixa eles lá um tempo até eles melhorarem a situação deles. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Quando vai dar 5 anos, meu advogado me liga e fala, olha, Gajardoni, agora é hora de entrar porque senão corre o risco de ter uso capião.
Eu falo, não, então ajuiza a possessória. Aí meu advogado vai lá e ajuiza a possessória 4 anos e meio depois que eles invadiram. Força velha. Rito comum. Para que eu obtenha imediatamente a reintegração de posse, eu tenho que provar para o juiz que ou há risco de dano grave ou de difícil reparação, tutela de urgência, ou que eu encaixo em uma das hipóteses do 311. Muito improvável que eu consiga, porque como é que eu vou falar para o juiz que tendo outras 99 casas, aquela precisa vir para mim imediatamente? Entendeu? Então essa é a grande diferença. E essa é a grande vantagem do uso do rito especial das possessórias. Ela te dá direito a uma tutela de evidência logo na abertura do processo. E aí, com essas considerações, deixa eu voltar aqui, eu concluo esse tópico da diferença entre possessória de rito especial, força nova, e possessória de rito comum, força velha. E a gente faz também um belíssimo intervalo e logo depois eu volto para falar dos prazos de ano e dia, como que conta isso aí, beleza? Até já!